Amigos, estávamos falando em outra passagem sobre esse caráter mutilador que o campo de organização da nossa neurose traz à nossa vida. Que as neuroses envolvem um profundo emprego de diversos mecanismos defensivos contra determinado conjunto de fantasmas e de representações que a estrutura do eu não suporta. Essas situações de manutenção dessas representações incompatíveis fora da estrutura do eu são mantidas pelo que eu chamei em outro momento de processos de resistência. De outra forma, os processos de resistência são sucedâneos de atuação de mecanismos de defesa pré-instalados contra determinados campos de representação incompatíveis com a estrutura do eu. Né? Ou seja, a resistência, você fecha a porta e coloca o guarda lá. Né? Ou seja, fecha a porta enquanto mecanismo de defesa, e a resistência envolve colocar lá um campo resistencial, né? Uma argamassa mais forte, de forma que a coisa não trinque, vamos chamar assim. Em outras palavras, a vida no seu devir, nos seus acontecimentos, nos seus encontros, como falei naquela oportunidade também agora, bem como na clínica psicanalítica, na medida em que a clínica também catalisa problemáticas ao sujeito que procura esse percurso. Obviamente que o campo de resistências na vida e na clínica é amplo, na medida em que somos postos de frente com temáticas que trazem significações, representações que questionam o eu e que trazem representações que de outras formas, em outros momentos foram reprimidas, não é? E que encontram também uma resposta resistencial nossa na vida, bem como na relação analítica, junto à relação com a análise, com também a figura do analista. Né? Ou seja, resistências nós temos o tempo todo. Né? Não temos momentos onde as resistências não existam. Né? Você tem um jogo dinâmico de forças, onde, obviamente, o conjunto das coisas estão num certo equilíbrio. Para fazer uma metáfora mais prosaica, por exemplo, eu não sei se os amigos sabem que não é adequado você deixar piscinas vazias. Né? É importante que as mantenha cheia, mesmo que suja. Esvaziá-la por completo nunca é muito bom, porque ela começa a fissurar no entorno da água. Né? No azulejo, ou piscinas que não são de azulejo, a terra volta a impulsionar, né, na medida em que aquela resistência que a água fazia formava um equilíbrio dinâmico que não permitia que a sua piscina rachasse ou criasse fissuras no cimento ou no plástico, enfim, no material de piscinas que não são de azulejo. Né? Essa é uma metáfora mais prosaica, mas acho que cumpre o papel dela, para pensarmos essas coisas em termos de mente, na medida em que Freud fala em forças, na medida em que Freud fala em conflitos, na medida em que Freud fala em confrontos internos, que nós estamos lidando com jogos de força e que, por conseguinte, nós estamos lidando com a imagem da mente enquanto um equilíbrio dinâmico, né? Em que jogos ocorrem. Né? E se você coloca aquela água, ela cria um peso interno, piscina, uma pressão lateral que faz com que seja mais difícil que a terra avance e que quebre o acabamento de sua piscina. Né? Na medida em que tira a água, faz o efeito contrário. Né? Então, obviamente, o conjunto terapêutico tem que levar sempre em conta o processo transferencial, porque ele não é alguma coisa que se possa dizer que não exista ou que a gente poderia ficar sem. Né? Porque ele é até necessário que exista no processo terapêutico, porque nós vamos buscando criar uma dinâmica de alteração de certos equilíbrios dinâmicos, mas não do dia para a noite. Mas isso ao longo de um percurso,
porque obviamente o analista tem que estar sempre atento a certos termômetros dessas mudanças, fundamentalmente os avisos que a angústia nos dá. Imaginem mexer com um conjunto de coisas que mudassem da noite para o dia, o nível de angústia, de mobilização que isso traria em termos de desorganização psíquica de uma pessoa. Então o processo é um processo para e passo que envolve mudanças consistentes e duradouras, mas certamente não rápidas como muitas vezes o sofrimento de quem busca a análise gostaria. Ok? Obrigado.